Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Propulsor Empresarial Podcast, um projeto que visa contribuir com quem quer crescer. Eu sou Evandro Pérsico, mentor de líderes, mentor de vendas, palestrante e treinador comportamental. E hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente vai falar das categorias de base do mundo empresarial, que é a educação, que é isso que dá o verdadeiro alicerce para os profissionais que teremos no futuro. Isso é maravilhoso. Então, antes da gente começar, não te esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, comenta, tudo que tem direito, porque isso nos ajuda bastante a continuar nessa nossa empreitada, não é mesmo? Então eu quero, para poder fazer essa abertura, desde já agradecer a presença de vocês duas e dizer que o sucesso de uma empresa começa muito antes da abertura do CNPJ. Ele nasce da formação das pessoas, na maneira como aprendem, se relacionam e desenvolvem suas competências ao longo da vida. Nossas convidadas dedicam suas carreiras justamente a compreender esse processo, mostrando que investir no desenvolvimento humano é investir no futuro das organizações, das famílias, principalmente, e claro, da sociedade. Mas antes de efetivamente apresentá-las, eu preciso agradecer aos nossos queridos apoiadores, patrocinadores ou o nome que quisermos dar a eles, mas que são fundamentais para estarmos aqui, então, desenvolvendo este trabalho. Então, agradecendo, então, por início, Gasperim Pilate Construções, construindo empreendimentos de bem morar, presente em 6 cidades: Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi e Torres. Loja Ponto Moderno, especializada em móveis para salas de estar, salas de jantar, cozinhas, dormitórios e ambientes comerciais. Real Assessoria Empresarial, serviço de contabilidade e soluções estratégicas para negócios com visão de futuro para muito além do agora. Estúdio Visual, Comunicação e Design, sua agência de publicidade e marketing, serviços de assessoria, audiovisual, fotografia, branding, gestão de redes sociais, espaço para podcast e muito mais. Vision Comunicação Visual, especialista em comunicação visual com mais de 10 anos de mercado, comunicando a força de cada negócio. E Cuida Você Cosmética Natural, conectando as pessoas com o que é puro, natural e essencial. Cosméticos com princípios ativos naturais, cuidando além da pele. E aproveitar então esse momento de fazer o jabá, porque agora, no dia 13 de agosto, estará então Evandro Pérsico, Aline Grejo e Bruna de Moura conduzindo um trabalho que tem a direção de auxiliar as pessoas a venderem mais. A Bruna de Moura trabalhando a identidade, o branding, a Aline Grejo, então, a questão da imagem, e eu, então, trabalhando as questões que envolvem toda a conversão, prospecção, negociação e fechamento de vendas, para que assim a gente possa contribuir com as pessoas. Então, o caminho da conversão é o nome desse trabalho, dia 13 de agosto, ao vivo. Então, assim, me busca mais informações nas minhas redes sociais, me manda um direct que eu esclareço para ti. Show de bola. Agora sim, feito o jabazinho, que é importante, né, Jean? Senão eu não consigo pagar o Jean e a gente precisa pagar ele, a gente precisa vender para te pagar, né, Jean? Muito bem, muito bem. Então agora, para que a gente possa dar andamento, então, já nos amarramos demais aqui, quero apresentar então as nossas convidadas, pois hoje temos a Cristina Duarte Anderli e a Andréia Fante. São psicopedagogas clínicas e sócias fundadoras do consultório Ser. Amigas e parceiras há mais de 20 anos, caramba, é uma vida. Construíram uma trajetória marcada pelo estudo contínuo, pela dedicação ao desenvolvimento humano e pelo compromisso em compreender, o processo de aprendizagem de forma integral. Unindo experiência clínica e especialização em áreas como neurociência, psicologia positiva e alfabetização, transformam um propósito comum em um empreendimento voltado ao acolhimento de crianças, adolescentes, por consequência, obviamente, as famílias, conciliando conhecimento técnico, gestão e uma visão, isso é importantíssimo, uma visão humanizada do desenvolvimento das pessoas. Meninas,
para que eu possa passar a palavra para vocês, a nossa provocação de hoje é: o futuro dos negócios começa na formação das pessoas. Sejam bem-vindas ao Propulsor Empresarial Podcast. Muito obrigada, Evandro. E sim, com certeza, o futuro dos nossos negócios, das organizações, sempre irá acontecer através das boas formações das pessoas. Mas antes de tudo, eu quero agradecer, em nome meu e da Andréia, a minha sócia há mais de 20 anos, né, e amiga, agradecer imensamente o convite por estar participando aqui desse momento especial contigo e falar um pouquinho mais do que a gente vive todo dia, que é a psicopedagogia, é a educação, a formação das pessoas, essa ajuda que a gente fornece para as famílias. Então é uma alegria estar aqui. E voltando um pouquinho para a provocação que tu fizeste, existem competências que são inerentes ao ser humano. Então jamais a máquina vai substituir, a IA irá substituir. Essas competências socioemocionais que são importantíssimas e que começam desde o nascimento até o último dia de vida. Então as empresas dependem disso todo o tempo. E cada vez mais, se me permite. Isso mesmo. Mas, vamos lá, né? Legal, eu fico imaginando que vocês são sócias desde os 8 anos de idade, né? Porque 20, né? Quem dera, plasmam né? muito jovens, enfim. Mas então, por favor, Andréia, me diga, eu também não vou deixar de te provocar também um pouquinho. Dentro dessa lógica, dessa provocação inicial, o que você complementaria para nós? Tudo que a Cristina, né? Cris, como a gente se trata, né? No mais íntimo. A gente iniciou toda essa nossa proposta do consultório Ser desde lá do Colégio Santa Inês. Então são 20... Colégio Santa Inês. Extinto Colégio Santa Inês. Quem sabe quem é o Colégio Santa Inês? Tem história. É porque comprou rapadura na Flor de Frutas. Verdade. Bem próximo. Então, desde aquele tempo, a gente começou a trabalhar como é que eu vou dizer, a nossa trajetória na educação iniciou lá. E desde que a gente começou a trabalhar juntas, a gente viu que a gente tinha os mesmos propósitos, os mesmos ideais, as mesmas ideologias. Então, a gente percebe que realmente o trabalho humano, as pessoas, a gestão de pessoas é muito importante, além da tecnologia, da evolução que a gente tem hoje no mercado. Porque é tudo muito rápido. Né? A informação chega muito rápido. Mas o ser humano em si consegue processar tudo tão rápido como uma IA? Até que ponto ela consegue assimilar toda essa nova tecnologia? E é isso que a gente busca, né? Aperfeiçoar nos nossos atendimentos, nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas que estão na nossa convivência diária. Muito legal, muito legal. Sabe que, bom, a gente brinca com... que a gente é cidade pequena, né? E eu também sempre fui daqui, Colégio Santa Inês, e aquela coisa aí ao redor. Sabe que eu estudei no Santo Antônio, mas morava do lado do Santa Inês. Então, só que na época, então, né, os pais entendiam que não era possível o colégio particular na época, e aí então eu ia, mas sempre era muito característico nas escolas, na nossa época, esse olhar humano, porque eu lembro dos maristas no Santo Antônio, que apesar de serem escolas de formação religiosa, a parte da religião que atuava na época, eu lembro com muita clareza, tinha a ver com os valores humanos, tinha a ver com essa conexão entre as pessoas, essa positividade, todo esse movimento que eu sinto que por vezes está faltando, minha visão, de uma maneira geral. Mas aqui, eu sei que não está na... Vocês enxergam isso também ou é só uma percepção minha? Porque me parece que a gente fala de tecnologia, isso, né, eu acho que não tem como não falar, mas como vocês percebem esse movimento mais humano, assim, que me parece que está faltando tanto, ou eu que estou ficando ranzinza, velho, e acho que está fazendo falta. O que vocês me diriam, assim, desculpa, fora da nossa... Mas é que surgiu agora e eu achei interessante trazer. Nós comentávamos a respeito ontem, inclusive, né? Há 30 anos atrás eu me formei na minha primeira graduação. E eu lembro que naquela época, só para exemplificar, né? A gente se formava e, na sequência, fazíamos uma pós-graduação, mas nem sempre fazíamos. Mas era muito tranquilo ter a formação, conseguir um bom trabalho, como nós conseguimos na época também, e seguirmos por muito tempo com tranquilidade, formando as nossas famílias, desfrutando do tempo com maior calma. Isso acontecia. O que a tecnologia ela vem para ajudar, mas também vem para trazer uma certa ansiedade de fazer mais e mais e mais. Então, isso é o que nos preocupa no mundo atual. Porque realmente alguns valores se perdem em meio a tudo isso. As pessoas estão com uma pressa grandiosa, né, de conquistar,
de fazer dinheiro, de conquistar muitas coisas, de oferecer experiências para os filhos e acabam esquecendo da maior experiência, que são aquelas que acontecem dentro de casa, com os nossos valores humanos presentes, do olho no olho, de estar junto, realmente educando esse filho. Então, infelizmente, muitas coisas se perderam ao longo desse tempo. Ganhamos algumas, perdemos outras. Então, esse resgate, agora a gente percebe até em algumas famílias, né, que atendemos, está acontecendo novamente. As pessoas estão se dando conta de alguns retornos que precisam ser feitos. Então, eu acredito que as coisas ainda estão por melhorar dentro das casas, das famílias todas, né? Que nós convivemos principalmente, mas eu vejo o mundo tendo esse movimento de retorno. Tipo um movimento de ajuste. Isso mesmo, isso mesmo. Você complementaria alguma coisa, André, ou tranquilo? O que eu acrescento também, a IA, por mais que se desenvolva, por mais que tenha tecnologia, o que acontece? O ser humano nunca vai ser substituído por uma máquina, por um robô. Então, as relações socioemocionais que acontecem na família são muito importantes. Então, tem que ter este resgate. Às vezes, as famílias acabam terceirizando a criança praticamente o dia inteiro, terceiriza ela, mas os momentos únicos com a tua família, com os teus irmãos, é isso que faz a criança crescer com sabedoria, com as suas potencialidades sendo desenvolvidas, aprimoradas, né? É aquele resgate de antigamente, da época dos nossos avós, bisavós, que a gente tinha aquela união, né, mais mútua de família. E aí, com a velocidade, eu acho, das exigências de mercado, às vezes tu acaba deixando de lado algo tão importante. Tem que ser resgatado. É importante também ressaltar, Andréia, que nós comentamos com frequência a respeito disso. Quando nós estávamos buscando a formação em psicopedagogia, há 20 anos atrás, não existiam muitas formações nessa área. E agora sim, já tem várias universidades ofertando, né? Algumas com muita qualidade, outras nem tanto, né? Okay. Temos que entender isso. Lamentavelmente, como tudo, tem público para tudo. Mas o bom de tudo isso é que está acessível para todos. E eu percebo que os pais também buscam essa ajuda, porque estão se sentindo perdidos em meio a tudo isso. Então, isso é o grande ganho que nós estamos tendo. E eu percebo até com colegas nossas, nós percebemos esse ajuste, como tu comentou antes, né, que está sendo efetivo agora, nesse momento, que está acontecendo. Então, as famílias estão preocupadas em educar seus filhos de uma maneira mais coerente, mais tranquila, voltar um pouquinho para aquilo que já foi. Então, a gente pede para evitar, por exemplo, telas para as crianças. Okay. E alguns pais dizem, mas por quê? Eles não entendem ainda o motivo que é tão importante e específico, né, de não ter telas, claro, desperta uma área do cérebro que não é importante para a aprendizagem, para aquilo que a criança precisa neste momento. E os pais acabam entendendo quando nós explicamos. Então, esse vínculo com as famílias é muito rico. Essa troca que ocorre. Nós questionamos os pais nos primeiros encontros nossos com eles, qual é a comida preferida do teu filho, qual é o teu momento com o teu filho, o que tu mais gosta de fazer com o teu filho, não é o que o filho gosta. E tem pais que se perdem nessas respostas, né? Nesse momento... Sabe que tem um depoimento para dar nesse sentido? Porque ontem à noite, casualmente, eu não tinha cliente à noite, acabei ficando em casa, minha esposa, então, sim, estava conduzindo um trabalho em outra cidade. Eu acabei ficando em casa com a minha filha, 13 anos, daquele jeito. E aí, então, um dia inteiro, de férias, aquela coisa toda. Aí, então, surgiu a ideia de travarmos uma disputa de pife. E ficamos, paramos para jantar, mas ficamos jogando pife entre uma coisinha e outra coisinha, até umas 10 da noite. Hoje ainda era assunto. E eu enchi o saco dela, porque eu te dei uma tunda no pife. E ela, então eu quero revanche. E assim, e é incrível como algo que foge, então, da tela, da TV, aquela coisa toda, continua sendo assunto mesmo após finalizar. E aí a gente reforça esse elo que vocês também postam, também colocam. Né? Muito legal, muito bom mesmo. Mas olha só, acho que agora vale a pena trazer um elemento. E aí eu vou começar provocando com a André e depois eu passo para a Cris. Assim. Posso chamar de Cris, né? Claro que sim. Então tá. Claro. Porque se não pudesse, eu tô chamando de Cris desde o início, nossa, se não pudesse, ia ficar feio, né? Mas eu que até bom. Me sinto melhor se me chamarem dessa forma. Tá? Que bom, Cris, que bom. Então, olha só. Vamos lá. Porque nos formamos há 20 anos e fizemos nossas formações. Legal. Eu, quando preparei a nossa apresentação, eu pensei, bom, ou eu fico 1 hora inteira descrevendo o currículo delas, ou eu faço o propulsor, as duas coisas não vai dar.
Mas eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho da trajetória de vocês, obviamente resumida, senão, né? Claro. Porque eu percebo que a bagagem que vocês têm, ela é admirável, né? E tanto algumas coisinhas que eu gosto muito, inclusive a própria psicologia positiva, a própria neurolinguística, que eu sou apaixonadíssimo, enfim. Mas eu gostaria então de ouvir, por gentileza, né, André, e depois Cris, um pouco da trajetória. Da nossa Ou se vocês, história. da história. Se vocês se sentirem de Claro, se conectando. isso, vocês que mandam. Então, que nem eu estava colocando antes, a gente comentou essa nossa trajetória há mais de 20 anos, né? Que surgiu o Consultório Ser. O porquê do Consultório Ser? Primeiramente, o nome do nosso consultório tem um propósito muito bacana, que a gente acredita muito no ser. Ser o quê? Ser humano. Antes de uma dificuldade de aprendizagem, onde as pessoas, né, as crianças, os pais, né, nos procuram para atendimento, a gente sempre se preocupa no olhar da criança. Toda criança ou todo adolescente que chega até nós tem uma história. Aliás, nós temos uma história de vida. E o olhar carinhoso, afetuoso de cada caso, eu acho que faz um diferencial muito grande. E era um propósito desde o início da nossa carreira, né, profissional. A gente sempre teve esse olhar atento, esse olhar humanizado em cada pessoa, porque cada pessoa é diferente. Então, isso fez com que a gente crescesse e pesquisasse cada vez mais, se aprofundasse em conhecimentos voltados realmente ao conhecimento da criança num projeto total. Não ser parcial. Vou entender isso, mas isso, entende? Focar num todo, na parte integral da criança. É isso que a gente consegue desenvolver no nosso consultório, né? Toda a potencialidade, a capacidade, fazer com que a criança se sinta capaz. Se os seus desafios, as suas dificuldades sejam superadas. Leva tempo? Leva. Não é uma coisa imediatista. Por isso que às vezes eles se frustram. Há atendimentos que as crianças se frustram, não querem mais fazer isso. Elas cansam. Por quê? Foi o que a gente conversou anteriormente. As telas, tudo provoca reações imediatas. E o ser humano acaba sendo mais ansioso. E a gente até pode ver num profissional. A gente tem um profissional numa empresa extremamente capacitado tecnicamente, mas o fator emocional, né? O gerir as tuas emoções como um adulto, gerir as emoções que vêm desde a infância, é uma dificuldade que as pessoas têm hoje em dia. Elas são muito práticas. E, às vezes, o parar, o focar, o ler, o entender, o compreender, é um caminho bem longo. Né? Isso a gente trabalha, né, bastante, Cris, nos nossos atendimentos e na nossa sequência, né, de anos, aprofundando cada vez mais esses assuntos, porque eles são muito relevantes e muito abrangentes. Né? Então, a gente tem que focar sempre numa conduta, no que a gente quer trabalhar, o que a gente quer ver dessa pessoa que está conosco num determinado período, né, o seu avanço. Quer complementar? E nós escolhemos a psicopedagogia, né? Porque na época nós éramos excelentes professoras, né? A gente se sentia assim porque realmente tinha um retorno muito bacana das famílias, inclusive na época a irmã Maria das Neves, né? Que foi a nossa chefe, né? Ela era uma pessoa muito crítica e eu lembro que ela falava isso pra gente. A irmã Maria das Neves, no Santo conheceu? Inês também? A diretora. Sim, eu tomava um monte de... querida. Eu tomava um escuridão... Pra vocês! Eu tomei um escuridão dessa mulher. Ela me ensinou muito, essa mulher. Eu invadi o parquinho delas pra brincar quando era criança. E não podia. Não podia, imagina, né? É que eu morava do lado, então eu invadia o parquinho e ela... não pode! E nós tomávamos escuridão. Olha Acho que ela corria nós de lá só pra ver nós correr. Ela deixava nós brincar um pouquinho, depois não podia. Né? Sabe, Evandro, que ela tinha uma humanidade dentro dela e ela tinha um olhar para as pessoas assim que era muito especial. E eu lembro das falas dela até hoje. E foi o que impulsionou nós, né, Andréia, a seguirmos na psicopedagogia. Até eu ia comentar o porquê da psicopedagogia. Porque unia a psicologia com a pedagogia. Trabalhando o quê? A aprendizagem. O porquê a criança aprende e por que a criança não aprende. Esses distúrbios neurobiológicos, né, que ocorrem no cérebro de algumas crianças. Perfeito. Que é isso que nós trabalhamos no consultório, né? E aprendemos muito sobre isso e continuamos aprendendo, né? Porque o mundo está aí para nós continuarmos aprendendo. E sempre tem novidades. Enfim, eu lembro que isso despertou uma sede de aprender e de colocar em prática. Porque na cidade não tinha. Tinha, mas não era tão falado. Profissionais que atuassem dessa forma. Então, nós fomos, não as primeiras, né, mas nós fomos as pessoas que começamos, eu acredito, muito forte a desenvolver esse papel
e divulgar muito o que é a psicopedagogia. Sabe que, se tu me permite o ensejo, a gente não precisa falar a idade que a gente tem. Mas não faz muito tempo não, a gente está falando de 20 anos atrás, 25 no máximo, em que a pessoa que ia num psicólogo, ele não era necessariamente tratado como alguém ok. É claro. como se tivesse um grandíssimo problema, quase sem solução, para não falar nenhum nome pejorativo aqui. E qualquer derivação disso, então, é isso aí. E, no caso, imagino o quão foi dificultoso trabalhar, digamos assim, contra essa corrente. Isso mesmo. Contra um preconceito, né, porque é o que é. Claro. Porque quando tu não conhece algo, tu cria um conceito. E vocês enfrentaram isso. Enfrentamos. Não, desculpa, até eu vou fazer uma leitura de... Eu vou assim, ó, minha mãe querida, mais antiga, né? E, eventualmente, a gente faz alguns trabalhos, né? Eventualmente, obviamente, conduzindo, que é o nosso ganha-pão, mas, eventualmente, a gente vai para aprender um pouco mais. E alguns desses trabalhos nos permitem voltar auxiliando, aí sem o custo, mas aí com a oportunidade, tu dá uma ajuda e tu reassiste o treinamento ou o curso, e aí, né, o famoso apoiador, monitor, ou os nomes que a gente quiser dar, né? E certa vez, querida, minha mãe me perguntou, tá, mas tu não aprendeu ainda que tu tá indo de novo? Então, existe das pessoas, dos mais antigos e das pessoas da outra geração anterior, um olhar que talvez não seja tão assertivo em relação a muitas coisas. E vocês enfrentaram isso. Enfrentamos. E imagino o dificultador desse enfrentamento. Como é que foi? Tanto é que no início, eu lembro que nós comentávamos, nosso consultório era uma sala muito pequena, e nós comentávamos assim, eu trabalho de manhã, tu trabalha à tarde, porque eu estava com as minhas filhas menores também, e eu queria ter esse tempo com elas de qualidade, né? Perfeito. E a Andréia estava na escola no outro turno. Então, tá bem tranquilo, nós vamos trabalhar, claro, o nosso ganha-pão, mas é importante nós termos essa renda para nós, vivermos bem, mas nós não pensávamos em expandir, em crescer, porque a gente sabia das dificuldades, né? E de alguns preconceitos, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar. E tu sabe, Evandro, que nós éramos muito boas como professoras na época, nós nos sentíamos assim, né? Podemos falar isso. E nós não tivemos dificuldade em ter pacientes. No segundo mês, nós estávamos com 7 crianças vindo ao consultório. Tinha demanda. Tinha demanda. E eu lembro que a gente comemorava cada chegada. Até hoje nós comemoramos e nós honramos cada paciente que chega. Só que nós estamos com 50 pacientes fixos hoje, nós duas. Fora os outros profissionais que trabalham conosco, porque sim, nós expandimos e vamos expandir ainda mais. Vocês me permitem o trocadilho, a brincadeira? Ser faz parte do crescer. É verdade. Então, integra, isso é uma alegria assim que invade os nossos corações, mas eu falo isso de forma genuína para ti e me emociona, porque nós queríamos muito fazer a diferença e a gente trabalha muito para fazer a diferença na vida das pessoas. E nós estamos sentindo que está dando certo dessa forma mesmo que a André acabou de comentar, né? Cuidando do ser humano, de verdade. Não é só aquele problema, o TDAH, o autismo, a dislexia, a dislalia, os distúrbios. Ou alguma dificuldade pontual que a criança apresente, nem sempre é distúrbio. Mas nós abraçamos cada criança ou cada adolescente e cada adulto que chega, porque tem adultos também que nós atendemos. Então, de uma maneira bonita, enxergando o ser humano. É um ser que está aí, é especial na nossa frente. Isso nos fez crescer, Evandro, com certeza. Sabe que eu quero aproveitar, e depois eu tenho uma pergunta que eu quero passar para a Andréia, para a gente fazer bem dinâmico, mas, assim, até para quem nos acompanha, a gente gosta de trabalhar muito assim, transparente. Eventualmente a gente consegue fazer as transmissões ao vivo. Hoje, então, não é o caso. Esse episódio está sendo gravado numa terça-feira de tarde. Como eu já comentei, nas terças-feiras de manhã eu frequento um espaço que eu quero convidá-las para participar, que chama BNI. Vocês já devem ter ouvido falar. Não. Business International Networking. É um grupo de networking, networking profissional. Tem toda uma mecânica. Enfim, desconvido para participar. Legal. E a gente combina depois no off, tá bom? O Jean já foi. O Jean conhece o movimento. E hoje, em cada sessão do BNI, tem 2 pessoas que vão lá apresentar seu negócio. 2 pessoas que integram o grupo.
E hoje de manhã, casualmente, quando eu escutei o relato dele, eu digo, não, isso só pode ser para conectar com o que eu vou ter de tarde lá com as meninas. Ele contou que ele estava no colégio e casualmente sentei do lado de uma menina que foi colega dela no colégio, colega dele no colégio, e que teve uma palestra de um advogado. E ele se encantou tanto por aquela pessoa, o jeito que ele falava, que ele defendia, e ele falou, eu não sei o que esse cara é, mas eu quero ser isso aí. Que bacana. E essa pessoa que participou da vida daquela criança a impactou de tal forma a, digamos assim, a definir a profissão daquela pessoa. Que lindo. E isso chama atenção demais. Comigo aconteceu parecido, mas eu fui mais pela força do ódio, porque eu estava numa palestra que o professor Teodósio Secanho, vai um abraço aqui pro professor Teodósio Secanho, que esse é o melhor professor que eu tive na vida. Um ser humano incrível também. Nossa, porque na verdade ele foi, na época a gente estudava à noite, e todos os professores davam o seu melhor. Mas o professor Teodósio é o que conseguia demonstrar que confiava e acreditava que nós podia ser alguma coisa. E um dia ele levou nós para uma palestra. Que até era a Tramontina que promoveu e nós sentamos no fundão. E quando eu vi o palestrante lá na frente, eu disse para os meus amigos ao redor, o que esse cara faz eu também faço. Para quê, né? Virei motivo de chacota. Adolescente, menina. Meu Deus do céu, os caras queriam o meu... Não, eu passei escutando corneta deles o restante do ano. Mas agora, né? É isso aí. Como pessoas inspiram pessoas. Pessoas inspiram pessoas. E aí eu faço questão de trazer esse relato porque me parece que essa importância que vocês têm na vida, então, das crianças, eu vou usar o termo que passa pela mão de vocês, claro, daqui a pouco não diretamente. Me lembrei de uma cena da novelinha Carrossel agora. Que quando minha filha era criança, a gente botava das novelinhas do SBT para fazer um programa de família, era um pouquinho melhor do que as das outras emissoras, que tu tem que botar um balde embaixo da TV para pingar o sangue dentro, né? Isso. Enfim, de qualquer outra emissora, não vamos fazer, né? Distinção. E aí eu lembro que no último episódio da novelinha Carrossel, uma das alunas entrava na sala de aula vestida como a professora Helena. Então, ou seja, inspirou ela também. Então, são coisas bonitas que vão impactar. Então, ou seja, eu posso dizer que a marca que vocês deixam na vida das crianças, elas carregam durante a vida inteira delas, né? E isso é lindíssimo. É lindo. Parabéns, meninas. Parabéns mesmo. Impagável. Ver impagável. a reação e até das crianças quando elas percebem que elas superaram a dificuldade. Quando elas percebem que elas são capazes. E às vezes é só um olhar. Às vezes é uma conversa com o pai, com a mãe, com a família que está próxima. E algumas mudanças comportamentais em casa fazem toda a diferença. Às vezes o querer que a criança tenha muita informação, às vezes não é isso. Às vezes é tu sentar, o que tu fez com a tua filha? O que resultou nisso? Tu estás falando disso hoje. Foi bom para ela, mas com certeza foi grandioso para ti também. Com certeza. E quanto tempo, às Com vezes, certeza. tu deixa de ficar jogando um jogo simples? Às vezes a gente comenta, até um jogo da velha, qualquer coisa simples, tirar 5 minutos. O que são 5 minutos na tua vida? Verdade. Impacta, né? Me impacta muito. Muito. Sabe que hoje de manhã, a gente tem uma menina que é fotógrafa, fala, semana passada a gente foi viajar, não pude vir, me senti culpada por não poder estar aqui, mas estava de férias com a minha filha. Eu digo, não, ela tem 8 anos, a filha dessa minha amiga, eu disse para ela, não te preocupa, tu não vai te arrepender de não ter vindo aqui um dia, mas tu vai te arrepender de não ter saído com a tua filha. Isso mesmo. 8 aninhos, eu tenho 3 e bom. Perfeito. Mas aqui eu acho que vale a pena trazer aqui uma outra pergunta. Então, eu quero começar contigo e depois passar para a Cris. Vamos lá. André, olha só. Vamos lá. Se eu olho a criançada de hoje e eu tento de me lembrar como nós éramos, cara, me parece que nós éramos um pouco mais tonguinho. A minha percepção é que essa geração não sei se é a tecnologia, e isso, querendo ou não querendo, também vai refletir no futuro, no meio empresarial. Como vocês percebem essas mudanças? Como vocês percebem, vocês que têm essa jornada?
Para vocês também, imagino que sim, mas vocês têm essa explicação? Ou contam para nós qual é o segredo? Vão dizer que as crianças estão tendo muito psicopedagoga, que as crianças estão mais espertas, é um bom, né? Me conta um pouquinho, André, e depois passamos para a Cris. Na verdade, essa evolução que a gente sempre fala de tecnologia, o que ela impacta diretamente na criança, né? Então, assim, o exemplo maior ela tem dentro de casa. Então, se tu é um bom leitor, tu é um pai exemplar, digamos, lê com frequência, a criança provavelmente vai imitar teu comportamento. Então, é algo positivo. Agora, tu estás em casa e cada um está no seu celular, na sua tela, e o tempo de conversa. Então, às vezes, a gente parece, que nem tu falou, parece mais bobinhas as crianças, enfim. As telas prejudicam muito. As bobinhas eram antigamente, exatamente, eu acho. As de agora são mais espertas. Avaliando de que forma? Mais espertas no sentido do quê? De ser rápido no digitar, no falar e no raciocínio. O que é questão de rapidez para ti? Rapidez é tu ter a solução de um problema imediato, rápido, ou tu vai demorar aquele tempo para te chegar a uma resposta, ou tu vai querer ser imediatista. Não, eu quero a resposta, não quero mais fazer isso. Está difícil. Tá, entendi teu ponto de vista. Acho que existe uma dualidade nisso. Ou seja, melhores para umas coisas, para outras talvez não. Sim, sim. E a gente percebe muito isso, né, no consultório. Então, às vezes eles se cansam. Às vezes o tempo de foco, hoje em dia, de distração, tanto que a gente fala em TDAH, né, em outros distúrbios. O tempo de tu focar, por exemplo, vamos usar o exemplo de um problema matemático. É muito mais simples tu numa IA e a resposta é imediata. Em segundos, tu vai digitar e tu vai ter uma resposta imediata. Lá no consultório não acontece isso. Nem digitar, bate uma foto e vem... Isso mesmo. Tu entende? Até que ponto chega o pensar, o raciocínio? Porque a gente chegou nessa fase que jamais uma máquina vai substituir o pensamento humano. Né? O propósito que tu tem com aquela atividade. Todas as nossas atividades aplicadas dentro da psicopedagogia têm um propósito. Não é completar linhas, não é fazer depressa, é raciocinar. É tu ser um profissional futuramente que vai conseguir gerir as suas emoções, conseguir ter uma equipe para poder trabalhar. A pressão que tem diariamente numa empresa. Como é que tu vai lidar com isso? Se tu é imediatista, se tu te frustra com muita facilidade, se tu não reconhece que o erro faz parte do processo. Então, tem esses dois lados. Às vezes a gente parece assim, as crianças são ágeis, rápidas, meu Deus, já resolveu. Mas qual foi o caminho até chegar a esse ponto? A gente se questiona muito isso. E aparece muito no consultório. Então, né, tem a dualidade, é importante essa provocação. É algo assim que a gente vê com muita frequência. E, às vezes, a dificuldade ela é sanada com uma boa explicação. Coisa que, às vezes, os pais não têm tempo em casa. Em sentar e explicar, é dessa forma. Então, é tudo muito rápido. Então vamos... mas nem me fala, André. Na época da pandemia, meu Deus do céu, eu sofri que nem um cachorro para fazer aquele sistema. Eu fico imaginando, mas gente, eu não aprendi isso aqui. Como é que pode? E não foi fácil. Exato. Foi fácil. Porque o online, o que faltou? A presença da pessoa. Eu lembro nitidamente, assim, na época do online. Meu Deus, eu cheguei a conhecer cachorro, gato, passava vó atrás das câmeras, assim, tu entende? Tu não tinha outro recurso, a não ser aquele naquele momento. E como crianças tiveram defasagem da aprendizagem a partir ali da pandemia. Porque o presencial, infelizmente, naquele momento, não era possível. Não era possível, né? Mas tu sabe que isso é importante até para eu passar a bola agora para ti, Cris, porque eu acho que é importante porque soma-se a esse movimento, a essa pergunta, a questão da pandemia que tivemos no meio do caminho. Qual seria o teu olhar, então, sobre essa diferença com o impacto da pandemia junto? Imagino que até hoje alguns jovens, adolescentes, até crianças devam ainda pagar o preço daquele momento. Sim, estão pagando sim. Foi um momento muito difícil para todos nós, mas nós lembramos muito daqueles dias, né, que sucederam ali na pandemia, meses, não dias. E os pais apavorados, tentando ajudar seus filhos em casa e nos questionando como fazer isso. Teve um lado que nós falamos na época. Os pais agora vão despertar para esse olhar que é necessário ter em casa. E sim, muitos despertaram e procuraram subsídios, né, para melhorar e para ajudar seus filhos de uma maneira efetiva. E alguns tiveram
excelentes ganhos. Outros não. Tantos outros não. Mas quando a gente Te fala confesso, muitos, a gente não está falando da maioria, não né? é da maioria, não. Lamentavelmente. Alguns, muitos é relativo. Ok. Mas nós... É muito relativo. Eu gostei. Mas é isso aí. A gente fala muitas maneiras de falar, né? Alguns, mas é muito Ok. relativo isso, claro. Ok, dentro ok, da ok. realidade de cada família, né? Ok. Mas como nós passamos pelas escolas também, fazendo treinamentos, enfim, conversando com os profissionais, a gente percebe, principalmente crianças que estão no 5º, no 6º ano agora, elas ainda estão com defasagem na alfabetização, no raciocínio lógico, na leitura, na interpretação, na parte ortográfica. Então, ocorrem defasagens gigantescas. Até hoje estão ocorrendo essas defasagens. Em decorrência da pandemia, sim. As professoras também não deram conta de forma online. Não tem como estar olhando o teu aluno, se não for no presencial, daquela maneira que é necessária, para a idade que eles estão. Então, até hoje nós sentimos sim. E temos crianças, né? As crianças da pandemia que estão conosco até hoje. E estamos trabalhando com elas. Muitas já conseguiram sanar, né, o que precisava ter sanado, e outras não, porque realmente foi muito impactante. E outra coisa, Evandro, que é muito importante falar, é a ansiedade que gerou tudo isso. O Brasil é o país mais ansioso do mundo no momento. Tem um dado? Tem um dado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, olhei isso nesta semana, inclusive, falando com uma mãe, e nós pesquisamos isso novamente para ter certeza desse dado. Ainda é o país mais ansioso do mundo, e tem muitas correntes, né, agora que estão trabalhando em cima disso para poder ajudar melhor a população brasileira. Mas o que nós percebemos não é só por causa da tecnologia. A gente sente que as pessoas não estão dando conta delas, dos sentimentos delas, das emoções, de gerir suas emoções. E estão passando isso para os filhos e frustrando os filhos. Porque as crianças nos dizem, ai, meu pai me chamou de burro. E não são pais que não têm estudo, que não tiveram uma vida acadêmica adequada. Não, são pais que estão envolvidos com a educação. Mas é uma ansiedade tão grande ver o filho aprendendo, ele mesmo querendo dar conta da vida profissional, da vida pessoal, dos cursos que tem para fazer e do crescimento, que todo mundo quer crescer muito, né, ansiosamente, e esquece de olhar realmente para aquela criança que está dentro de casa em formação, que logo, logo será um futuro gestor de uma empresa. Então, é importantíssimo nós adequarmos tudo isso, novamente parar e olhar. Isso é muito conversado com as famílias. A nossa parte nós estamos fazendo muito bem nesse quesito de acalmar as famílias para esse olhar, que é o mais importante. Não é impagável, como a Andréa disse antes, né, algumas coisas na vida, mas ver o filho aprendendo, fluindo no tempo certo, ver a família feliz dentro de casa, desfrutando de bons e simples momentos, isso é indescritível, é prazeroso e faz a criança crescer, a família cresce quando acontece isso. Muito bem, muito bem. Eu sabia que eu estava pensando aqui enquanto vocês falavam que os adolescentes da época da pandemia hoje estão no mercado de trabalho. Então, penso eu que se o empresário está ouvindo isso aqui e de alguma maneira não está entendendo, pensa naquele teu jovem aprendiz, pensa naquele teu aquela tua pessoa mais jovem que está na tua empresa. Esse cara, ele passou a pandemia e assim, coração, eu protegi a minha filha. Eu como pai, eu protegi. Claro. Ficou em casa, né, assistindo as aulas online, tudo, né? E é isso aí, isso vai ter um preço no momento em que ela buscar o movimento dela, né? E até a maturidade profissional, né? Sim. Um jovem aprendiz. Isso. A capacidade dele absorver informações. Tudo. Não vai fazer um comparativo com um adulto. Não, exatamente. Mas mesmo, sabe, certa vez eu vi um dado, mas a fonte que me veio isso me fez ficar um pouco desconfiado. Eu ouvi dizer que, tecnicamente falando, os últimos estudos trazem que o adulto fica com 24 anos hoje, deixa de ser adolescente com 24, é isso mesmo? Eu estudei isso na neurociência, na minha especialização. Ok. Sim, tem uma área no nosso cérebro que ela está mais ou menos aqui atrás da nossa testa, que é o córtex pré-frontal, ele se chama assim, e é a área da maturação cerebral. Quando que ela está pronta para a tomada de decisões importantes? 25 anos. Tá. Isso é comprovado cientificamente. Desde sempre? Desde sempre. Tá. Então, por mais estimulado que esse cérebro seja, né, devido aos movimentos todos tecnológicos que ocorrem, também das famílias, das pessoas, o mundo, né, está em movimento, mesmo assim,
ele só vai amadurecer nesse momento. Claro que, de acordo com os estímulos, algumas pessoas conseguem perceber o mundo melhor, de outras maneiras, né? De maneiras mais... O pessoal de antigamente, que casava com 18, ia morar sozinho. Sim, claro. E aí o contexto como um todo Claro, o provocava contexto neles. cultural, né? Isso. Provocava daí uma maturidade, vamos dizer assim, maior. Precoce. Precoce. Mas era uma maturidade disfarçada. Tá. Então, é importante olharmos para os jovens dessa forma, tá? Isso não significa que eles não sejam capazes de tomar decisões, mas nós precisamos olhar eles e sermos mentores desses jovens. Então, os gestores das empresas precisam olhar e buscar mentores para olhar esses jovens, sim, que estão entrando no mercado de trabalho. Eles chegam com muita boa vontade, sabendo muitas coisas tecnológicas, mas lá dentro deles, a maturidade ainda não está existindo 100% igual a um adulto de 30, 35, 40 anos. Então, eles precisam serem olhados. Me permita puxar o jabá para o meu assado um pouquinho só? O jeito que nós somos liderados, eu falo por mim, do meio... Querendo, vocês estiveram no meio da educação, né? A jornada de vocês. Eu já passei pelo comércio e pela parte empresarial. Não pela indústria, mas pela parte empresarial. E a verdade é que a maneira como fomos liderados já não se aplica mais. Então, esse elemento que vocês trazem, ele precisa ser levado em consideração para os líderes atuais. Sim, tem que saber qual linguagem usar. Porque senão... A gente brinca que se dá um soco na mesa, nem mais a mesa não fica na empresa. É isso aí. Até a mesa vai embora. Enfim, mas no passado as mesas eram bem sorteadas. Né, Jean? Ou não? Sim ou não? Era, então tá bom. Meninas, agora sim, puxando a brasa novamente, aqui agora vou inverter a ordem das respostas. Cris, vamos lá. Empreender sempre é um desafio. No ramo de vocês... também eles existem, porque você precisa colocar o jaleco de prof, de psicopedagoga, e tirar o jaleco da psicopedagoga e colocar o terninho da empresária. E aí a gente tem que tomar decisões de ordem financeira, de ordem contábil, de marketing. Mas eu ia falar que vocês estão muito bem assessoradas, né? Ok. Isso mesmo. Isso, então, mas ainda assim, são várias decisões que fogem da esfera aonde vocês são especialistas. Conta um pouco, então, primeiro você, depois você, o quanto que isso é impactante para vocês. Esse brincar um pouco de Karate Kid, bota casaco, tira casaco, o quanto que isso funciona nessa jornada. E não foi simples para nós sairmos da zona de conforto do consultório pequeno e ir para um consultório, investirmos, né? Porque envolve investimento financeiro para isso e decisões importantes. A primeira coisa que nós sentamos e conversamos naquele momento era o objetivo que nós queríamos. Era em comum para as duas e nós chegamos à conclusão que sim. Queríamos crescer? Sim. Sentimos essa vontade? Sim, ainda estamos sentindo, né, André? Tanto é que estamos com projetos novos vindo aí. Opa, sim, legal. Muito bacana. Quando eles estiverem a pronto de ser, vocês são convidados para voltar e divulgar esse trabalho. Que bom. Obrigada, Evandro. E eu lembro bem do dia assim que nós falamos, tá pequeno aqui, não dá mais. E agora? A gente vai negar paciente ou nós vamos expandir? Isso é doído, né? É doído. É sair da zona de conforto. Dizer não consigo te atender, é doído. Muito, muito. Mas eu lembro que gerava, por outro lado, um frio na barriga, aquela sensação de insegurança, porque tem que ter investimento, porque pessoas nos ajudando, porque nós não estávamos mais compreendendo o que nós estávamos vivendo, né? Porque até então dominávamos. E daí decidimos que sim, nosso objetivo é crescer, vamos crescer juntas. Traçamos tudo o que nós queríamos dentro das possibilidades e começamos um movimento todo. Evandro, em um ano que nós nos mudamos para a sala nova, a sala é 3 vezes maior ou mais do que o outro consultório. Estamos atendendo, então, ao mesmo tempo nas nossas salas, durante o dia, com outros profissionais atendendo conosco também. E nós crescemos 100% em um ano. Com certeza. Foi 100%. Dobraram. Dobrou. O faturamento dobrou. E a procura dobrou. Hoje nós temos lista de espera de pacientes. Ou seja, se nós tivéssemos mais pessoas e um espaço maior ainda, nós teríamos pessoas conosco.
querendo os nossos atendimentos. Sim, e vocês não tem como botar o terceiro turno, né? Falta abraço, falta abraço. Da meia-noite às 6 da manhã não dá para fazer o trabalho de isso vocês, mesmo, não. Isso mesmo. Então, nós tivemos que aprender a administrar. Marketing, claro, nós contamos, né, com a assessoria do Jean hoje, porque realmente a gente não dá conta de tudo. Tem que pedir ajuda. Pedir ajuda, porque nós continuamos também nos especializando. Então, todo ano a gente faz alguma coisa juntas. Legal. E se não dá para fazer juntas, uma escolhe uma coisa e a outra escolhe outra. Esse ano eu fui para um congresso para aprender um pouquinho mais sobre a parte de autismo, onde nós estávamos sentindo que precisava a atualização constante, né? Sim, e a Andréia, sim. então, eu sempre administrei o consultório. E eu gosto de fazer essa parte. Mas a Andréia disse assim, estou com vontade de entender melhor tudo isso para te ajudar, para a gente dividir tarefas e tal. E eu fiquei muito feliz. E ela está participando agora da Trilha da Mulher Empreendedora, né? Na PEME. Ah, que legal, que legal, que legal. E Evandro, está acontecendo coisas incríveis, porque na quinta-feira é o dia do curso, do treinamento dela. Na sexta de manhã, a gente já deixou um horário, ela pediu, para deixar um horário para a gente só conversar sobre o treinamento dela. Tá, mas então eu quero ouvir mais, tá? Então agora eu quero que tu me conta quais são essas sacadas que você agora eu vou deixar para a Andréia contar, porque eu estou adorando isso, porque antes eu me preocupava muito com a parte administrativa e me preocupo muito, e gosto disso. E a Andréia até dizia para mim, e diz ainda, né, que nós temos confiança total uma na outra, isso é indiscutível, tá? E nada vai abalar essa confiança. Então, isso nós temos muito certo nas nossas cabeças. Então, isso está muito tranquilo. Mas, apesar disso, nós precisamos, né, uma ajudar a outra. Agora, ela disse, não, eu quero entender melhor e nós vamos olhar diferente para o nosso negócio. E eu estou adorando. E, obviamente, quando a gente tem alguém que cuida da parte das finanças, né? É ótimo, claro, né? Claro. Com certeza. Mas eu vou te dizer que eu gosto de segurar meu dinheiro aqui. Mas ok. Mas é tão bom tu poder também aprofundar uma área que Verdade. tu acabou meio que... Não que tu não tinha conhecimento, mas tu deixa de lado. Quando tem alguém que vai ter esse acesso maior diariamente, às vezes tu fica um pouco acomodado, é verdade. E aí surgiu essa trilha, né, da Mulher Empreendedora da PEME, que é uma entidade maravilhosa. A PEME ajuda muito. Nossa, muito. Sempre com inovações. Então, assim, nós vamos trabalhar nessa trilha da mulher o marketing, claro que nós já temos o Jean aqui conosco, né? Mas, porém, outras ideias. É que marketing é uma coisa que tu constrói em várias mãos. Não é porque tu tem uma agência que tu tem que... É uma construção, é criatividade. A identidade do negócio nasce de vocês. Então, mesmo que trabalhe, né? Exato. As questões de venda, a gente já trabalhou, e a questão financeira. Então, são coisas que até por isso que eu falei para a Cris, vamos nos reunir na sexta de manhã, porque está quente, aquela informação está quente. E se tu deixa passar um tempo, depois tu acaba fazendo outras coisas, tu dá prioridade a outros perde o assuntos, time do ajuste. Isso aí que tu estás falando. Então, toda sexta-feira a gente tem a nossa reunião e as ideias borbulham e surgem muito mais coisas que a gente se propõe. Vamos fazer isso? Vamos mudar isso? Ah, que bom, isso está dando certo, porque muita coisa que a gente acaba vendo nesses cursos são coisas que a gente está fazendo. A gente só precisa, às vezes, né, canalizar de outra forma. Mas nós estamos no caminho certo. E eu fico muito feliz. Eu digo, Cris, a gente está no caminho certo. Vamos ajustar isso. Sempre surgem coisas novas, né? E às vezes a gente precisa ouvir o outro. Quanto é importante tu estar atualizado. Mesmo que tu seja expert na tua área. Tu precisa ouvir, porque a informação é constante. Então, tem coisas que a gente ajusta, tem coisas que a gente mantém, né, Cris? A gente mantém na mesma linha, porque é o nosso foco, é o nosso propósito. Né? A gente não se perde no caminho, a gente é muito unida. E que nem a gente sempre fala em todos os casos, a gente trabalha todos os casos juntos. Então, antes de dar uma devolutiva para pais, eu sei o quanto a Cris sabe do mesmo caso. A gente troca muito, e isso é muito importante. Ter esse alinhamento nos casos, de poder trocar ideias. O que tu acha, Cris? Eu percebi desse jeito. Talvez algo que para mim passou desapercebido. Olha, Andréia, quem sabe, né? Vamos tentar neste caminho e realmente funciona. Né? É muito bom a troca. Eu gosto muito da analogia do furacão, né? Tu está no meio do olho do furacão, tem coisas que tu não vai perceber. Exato. E o olhar de fora, ele te traz daqui a pouco pifada, não vou dizer a solução, mas pelo menos a direção a ser seguida, né? Perfeito. E uma coisa que vocês falaram, olha, como eu gostaria que várias empresas tirassem esse tempo, uma vez por semana. E não precisa ser reunião da manhã inteira, às vezes é meia hora, 40 minutos, está resolvido. Porque administrar, gerir um negócio e liderar
não é uma coisa que tu faz enquanto tu faz outra coisa. Isso mesmo. Tu precisa tirar o tempo, olhar para tudo, entender o que está acontecendo. Nem que seja para saber, não, beleza, estamos no caminho certo. E o que pega é que não é certo e errado. Vamos lá, eu estou aqui, mas daqui a pouco o melhor lugar era aqui. Ainda vai. Mas por quanto tempo? Então tá certo, mas tá começando a ficar errado. Aí então a gente tem o tempo de ajustar. Ou seja, a gente resolve o probleminha com um Eno. Eno patrocina nós. Com um Eno. Eno Guaraná vai resolver teu probleminha. Tu não vai precisar de uma porque é um probleminha suave. E numa empresa também é assim. E saber que nós somos autoridade no nosso, na psicopedagogia, né? Naquilo que nós aprendemos a vida inteira e dominamos. Mas é importante saber também o momento de buscar ajuda com pessoas que entendam de outras áreas, por exemplo, finanças, marketing e assim por diante, né? Nós precisamos ter essa humildade também. O nosso negócio cresce muito mais quando nós temos esse olhar, de uma olhar para a outra e dizer assim, eu não sei como investir isso, esse valor agora, o que a gente vai fazer? Então, vamos, a gente se olha, vamos chamar o pessoal lá do banco. É verdade. E realmente acontece isso. Sabe que... Ensina-nos o que é melhor fazer, né? E isso em todas as áreas. Então, ter essa humildade de entender o momento certo de pedir ajuda para quem entende e é autoridade em outra área é fundamental. Com certeza. E outra, querendo ou não querendo, o ônus de sermos especialistas em algo é não ser especialista em outro algo. Isso mesmo. Né? E tá tudo bem. O mercado precisa de pessoas desta forma. Foi o tempo que alguém entrava, sabia fazer tudo, o famoso generalista. Isso não existe, funciona mais. Não funciona mais. E aqui eu aproveito o gancho e trago até porque a gente já está, né? Ainda não está na hora da bandeirada, mas eu já estou começando a enxergar a última curva. E eu não tenho como não trazer, vocês falaram muito disso, mas eu gostaria de perguntar algo bem focado nisso. Porque vivemos uma era onde as crianças têm em casa o robozinho que aspira o chão, tu tem a inteligência artificial que te dá tudo mastigado, tu tens o celular que daqui a pouco tu aperta um botão e ele te transforma num Power Ranger, só falta isso. E toda uma série de coisas que na nossa época, a maior decepção da minha vida é que o robô que faz limpeza não é a Rose dos Jetsons. Que eu achei que devia ser daquele jeito. Devia ser daquele jeito. Mas a gente tem um cenário de 20 anos em 4. Como é que vocês, enquanto condutoras, eu vou colocar dessa forma, de jovens e crianças e famílias, percebem e lidam e veem os impactos, projetam, quais são os principais sabotadores? Eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, porque ao ponto que empolga. Tem até gosto muito de contar, quem nos acompanha já conhece essa história. O Jean estava na praia e eu tinha botado o nome errado do convidado, Rafael Lume. Né? E eu coloquei Rafael Lume, né, Jean? E agora que o card tá errado e eu tenho que fazer o programa e o Jean não tá, e ele tá na praia, e nesse momento ele deve ter tomado tanta água que ele já deve estar dormindo, né? De tanta água que ele deve ter tomado, porque ele tá de férias. Ele tem o direito de tomar quanta água de coco ele quer, né, Jean? Tanta água e toda a água de coco que ele quer. E aí eu pedi pro ChatGPT, corrige isso pra mim. E pasmem, ele corrigiu e ficou perfeito. Ficou muito bom porque nem tinha percebido. O Jean nem tinha percebido, eu nem contei pra ele, fiquei com vergonha, né? Porque daí ele me xinga que eu anotei errado o nome do convidado. Mas enfim, percebam, ao mesmo tempo nos encanta. Mas vai para onde? Então, me preocupo, me empolgo. O que vocês me dizem? Por favor, Andréia. A gente deve, eu acho, iniciar, primeiramente, pensar nos benefícios, obviamente, né, de toda essa evolução. Mas até que ponto é permissivo para a criança?
Até que ponto eu vou estimulá-la cada vez mais a parte tecnológica de telas, né? Até que ponto ela sabe pesquisar a respeito de qualquer assunto. E quando ela consegue argumentar pelo mesmo assunto sem ter uma pesquisa tecnológica. Agora eu lembrei, eu vi semana passada um professor que reprovou 32 alunos por cópia fiel da IA. Caramba. 32. Eu reprovaria também. Então, existem agora recursos também. Que isso não lhe garante que a pesquisa no IA lhe vai dar nota 10 sempre. No momento que tu não tem acesso. Aí a gente volta lá para as gerações antigas. Nós íamos, eu lembro, eu ia na biblioteca pública pesquisar, tinha a Barça. Sim, a Barça. Sim. Nós tínhamos que pesquisar. Sim. Existem casos de crianças atualmente, eu sei, por questões... No caso era em cima do Palinha, né? Isso, em cima do Palinha. Em cima do Palinha, era a biblioteca, íamos sim, eu lembro. pesquisar. Eu já vi casos de crianças que não conseguem achar páginas de livro. Caramba. Abra o livro na página 25. Vai lá na página 100, volta. Mas Entendi. não por dislexia, não. Preguiça, às vezes, sabe? Preguiça? A preguiça mental, que eu digo assim, o acesso ao livro, de pegar o físico. Quanto tu pega um livro na mão, o teu livro também está aqui exposto, quanto que a gente utiliza a parte física e o quanto eu quero pronto. Então, eu vou digitar, por exemplo, vamos pegar um exemplo num livro no digital. Vou digitar a página 25, vai me acessar a página 25. Faça com que uma criança pesquise uma página. Isso é verídico, é atual, é 2026, não estou falando de 10 anos atrás. É bem verídico, é bem preocupante. Espaçamento de linha, eu estou falando agora, vamos direcionar um pouco numa alfabetização. Perfeito, né? Perfeito. Espaçamento de linha. Escrever dentro de uma linha. Qual a última vez que você escreveu com letra cursiva? Tu lembra? Letra cursiva que eu te digo a letra emendada. Eu gosto de escrever, mas eu sou velho. Não sou velho, não. Eu tenho um pouco mais de juventude acumulada, Exato. né? Então a gente tem ainda o hábito de escrever algumas coisas. Exato. E as crianças cansam. Muitas crianças cansam da escrita. Sabe, ter que voltar e prestar atenção quando tu vai formular uma frase, escrever uma palavra. Quanto que tu vai usar do teu raciocínio, teu visual para depois escrever, o espaçamento. Então, tem muitas coisas a serem resgatadas. Muitas. Então, assim, o imediatismo, bacana em certas ocasiões que são necessárias. Isso não tem tempo, tu precisa pesquisar rápido e quero saber se a palavra está escrita de forma correta, porque as regras gramaticais da língua portuguesa mudam muito. Então, às vezes a gente tem esse acesso rápido, mas o escrito. Às vezes não te dá uma angústia, às vezes tu lê um cartaz, uma propaganda, alguma coisa, e está escrito errado, porque tu me enunciou antes, está escrito errado. Te dá uma angústia, me dá uma angústia. Tu lê assim, meu Deus do como céu. é que está errado aquilo? É a falta de prática. Sabe que também. A mim me dói o escrito, mas me dói mais o ouvido. Todo mundo pode dar uma escorregadinha em alguma palavra, claro. Mas tem algumas que confesso que me ardem mais os ouvidos e me incomodam, né? Mas enfim, eu entendi perfeitamente o que você está me falando. Entendi perfeitamente. Existem muitas coisas assim a serem revistas sempre. Porque às vezes o básico, a gente acha assim, nossa, está ultrapassado. Mas tu tem que voltar. Foi o que a gente falou anteriormente dos valores da família, né? De tratar as pessoas, como gente, não como robôs. Quem faz o comando para a execução de uma tarefa, sei lá, de um robô, alguma coisa automatizada, é o ser humano. Então, o processo que tu tem, por exemplo, vamos pensar de um engenheiro para funcionar determinada máquina, né? É um estudo. Estudo muito profundo, não é ir lá e digitar qualquer coisa, direita, esquerda. Isso que nas escolas trabalham muito robótica hoje em dia. Sim. Então, às vezes, até o direcionamento de posição de direita e esquerda, eles se confundem muito. Senso de direção. Mas eu te confesso que aí não é Aí eu tenho por brincadeira, se tu me permite, eu adoro a minha sogra. Mas ela direita e esquerda não funciona. Ela diz para cá, para lá, para cima, para baixo, né? Mas o direita e esquerda é um desafio, para muitas, ou seja, para ela, para algumas pessoas. Então, eu percebo que o que tu me diz é que isso sempre esteve aí, só que agora
acaba ficando mais latente pelo tamanho do O distanciamento. distanciamento. Isso, Exatamente. entendi. Nós Maravilhoso. percebemos que Por as favor. crianças estão trabalhando, estão brincando com telas, com tablets, né? Muito, ou celular. É só ir para um restaurante e observar, né? Uhum. As famílias não conversam e para os pais poderem conversar, a criança está ali, ela nem sabe onde ela está. Não, e Eu eventualmente estive- o dia a dia, né? Às vezes tu, Sim. pega, tu tem que resolver uma coisa do Sim, trabalho, exato, sim. e aí a mãe também, e a criança tá lá e acaba... Evandro me chamou muito a atenção no ano passado, nós comentamos a respeito, eu estive no plantão, no hospital, e eu estava ali na sala de espera, esperando a minha vez, e olhando as pessoas, e chegou uma criança, 4 anos talvez, pela altura dela, e eu tenho certeza que essa criança não sabe, até hoje, por onde ela passou, que era o hospital. Ela entrou com a tela, a mãe fazendo a ficha dela, e ela só na tela. Ela sentou, ela continuou na tela. Ela foi chamada, ela estava ainda ali. Ela não olhou para ninguém, a moça do atendimento cumprimentou ela não viu, a mãe também nem se deu conta de dizer, meu filho, cumprimenta ela. Essas noções básicas que a criança tem que ter de olhar para as pessoas. A convivência, o social, que é importantíssimo. Então, tem que tirar a tela das mãos das crianças. Esses dias uma mãe falou assim, mas como é que eu faço, Cris, para tirar? A menina tem 12 anos, ela está tão acostumada já com o celular dela. Eu disse para ela, segura o teu celular na mão. Ela segurou, eu disse assim, tu faz. Tira e diz, aqui quem manda sou eu, isso aqui não é bom para ti. E guarda. A tua filha precisa estudar de forma diferente. Ela está tão acostumada com o celular para tudo e ela está com uma defasagem tão grande na aprendizagem. E eu questionei a mãe os porquês disso tudo e ela entendeu. Então, ela está num processo de retirada de telas da menina, da vida da menina, mas tem tantos outros assim. E o que a Andrea falava de espaçamento, do escrever cursivo, que cansa muito para a criança, porque ela está acostumada a fazer só isso aqui, ó, esse movimento da tela. A criança precisa de massa de modelar, a criança precisa se agarrar no parquinho, ela precisa brincar com as mãozinhas, pegar a comida com a mão desde cedo, pegar o garfo, pegar a colher. Elas estão comendo, brincando e a mãe dando na boca, muitas vezes. Ela não está aprendendo a manusear o próprio Não alimento. tá se virando. Isso. Raciocínio lógico, planejamento estratégico, quebra-cabeça. Jogo da memória, importantíssimo para a memória imediata. Esses jogos e tabuleiros são riquíssimos. O jogo de carta que tu mencionaste no começo é riquíssimo para todo esse raciocínio, essa paciência que tem que ter. Aprender a esperar a vez num jogo. Não está acontecendo isso. Então, nós pedimos muito, tanto nas escolas por onde a gente passa e também no consultório. É um trabalho árduo esse nosso, né? Mas a gente comenta em todas as primeiras reuniões e consultas com os pais. Façam isso pelos filhos de vocês. É isso que vai mudar o jogo, que vai virar o jogo. E a gente vê, sim, famílias querendo resgatar muito, voltando um pouquinho, né, para aquilo que realmente importa na aprendizagem da criança. Muito legal, muito legal. E no fim das contas, quem a gente está entregando para a sociedade, né? É. Sabe que eu estava lembrando da massinha de modelar. Quando a Emanuele era criança, a gente gostava, o melhor presente que a gente gostava de dar para ela eram aquelas geleias, as gelecas, sim, a amoebas, geleca. Aham, aquelas sim. porcarias. É. Nós espetolamos todo o nosso tapete lá de casa com aquela porcaria. Aham. Né? Grudenta. Grudenta. Mas era a melhor coisa, porque ela brincava com aquilo e terminava. Aham. Ia terminando. Claro. E aí, depois tu ia colar e tu conseguia, numa outra data, comprar de novo. Isso. Com outras cores. E ela mexia aquele negócio. E, enfim, e era essa coisa de se melecar, porque era o possível, né? A gente Claro. mora em apartamento, tu não vai ter, digamos assim, a oportunidade da terra, como daqui a pouco se teve, né? E é importantíssimo, Evandro. Enfim, que bom. Então significa que nós não fizemos tudo errado. É isso Alguma mesmo. coisa de certo a Com gente certeza. fez. É uma Com coisa certeza. boa, isso é uma coisa boa. Muito bem, meninas, olha só. A gente já tá nos momentos derradeiros, tá? Então agora sim. Eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem. Uma mensagem que seria para os empresários, para os líderes, para os pais, sobre o papel da educação na construção da sociedade. A gente sabe que vem muita frase pronta, embora que elas sejam necessárias de serem repetidas. Então, fiquem à vontade para dar esta mensagem. Então, agora, por favor, você, Cris.
Falando em frase pronta, eu quero deixar aqui uma sugestão de um livro que muito me chama a atenção e acho que é propício nesse momento. Catalisador de ideias, não? Também. Também. Do Augusto Cury. Pais inteligentes formam sucessores e não herdeiros. Sucessores deixam legado, herdeiros deixam herança. É muito bom esse livro, eu já li ele 2 vezes. E ele sempre mexe comigo em muitas questões, né, minhas, pessoais. É importantíssimo nós lembrarmos que nós devemos deixar para os filhos um legado. O nosso legado não é só o material. Ou nem é o material. O legado é espiritual, é mental, é legado de amor, de presença. E herança, sim, é material. Então, nós precisamos lembrar que é importantíssimo nós trabalharmos duro, sim, para poder proporcionar experiências fantásticas para os nossos filhos e também para que eles possam seguir, quem sabe, as nossas empresas. Mas, mais do que isso, filhos fortalecidos são aqueles que entenderam o legado do pai. O que o pai quis ensinar durante uma vida toda para esse filho? Qual o amor que ele deixou? Qual o limite claro que ele deixou para esse filho? O que é certo? O que é errado? Por que pode? Por que não pode? Por que tem que ser assim na sociedade? O que é sim, o que é não. Então, esse legado, que eu digo que é espiritual também e mental, que é importante deixar enraizado dentro dos filhos. Então, se os pais conseguirem isso com seus filhos, essa é uma luta minha como mãe, inclusive, de deixar esse legado bonito no coração das minhas filhas e na mente delas. Porque eu quero ir embora desse mundo, e eu sei que um dia irei, e espero que seja antes das minhas filhas, e eu quero que elas possam seguir. Essa sim é uma bela meta de vida, né? E eu espero que elas possam seguir o meu legado, mas esse legado de amor que eu estou deixando para elas. Que elas lembrem da mãe delas como essa mulher que quis deixar valores humanos super positivos no coração delas e de verdade, para que elas sejam pessoas boas para esse mundo, que é o que o mundo está precisando. Então, é presença que os pais devem deixar, mais do que tudo, como legado, mas a presença com amor e com limites. Muito bem. Finaliza assim. Muito bem. E eu vou dar continuidade às belas palavras da Cris, né? Concordo plenamente em tudo que ela falou. E esse legado que a gente quer muito nessas crianças é que elas vão se tornar adultos prósperos. Adultos que sabem lidar com qualquer situação e não escapar, né? Se desviar do foco. Então, a criança que é impulsionada desde pequena dentro do ambiente familiar, com exemplos de empatia, ética, ser a inspiração de alguém, conseguir trabalhar em grupo, é isso que faz com que o ser humano se torne capaz, em qualquer área que ele vai trabalhar, que ele vai desempenhar o seu papel, a sua função. Isso começa desde a infância. E também há a importância de viver a infância, o brincar, o correr, a oportunidade de brincar na terra, que nem tu falaste antes, né? Então, dar essa oportunidade às crianças vivenciarem também o que é a infância. E não só colocar, acrescentar tarefas. Existem, sim, tarefas e responsabilidades que os pais devem incentivar desde pequenos, dentro da sua faixa etária. Né? Como para qualquer pessoa, dentro da sua maturidade cognitiva. Então, a infância, eu sempre digo, é um fator muito importante para criar um adulto forte. Ele tem a certeza do que ele vai querer ser, e não a dúvida em ser isso, ser aquilo, ou ser levado pela famosa manada, né? O que está todo mundo fazendo, o que está todo mundo querendo ser, ou o que está tendo rentabilidade rápida, financeira. E aí está todo desestruturado emocionalmente. Ele se torna frágil perante qualquer situação. Então, se a família ela é uma família amável, tem um olhar carinhoso, é ganho de 80% do caminho. Então, ele vai saber que está gerando um filho para o mundo, mas um filho com valores, com uma orientação segura, dono, né, das suas capacidades e das suas habilidades. Né? Eu acho que é isso que é o mais importante, é esse olhar acolhedor que a gente tem que ter desde os pequenininhos. Olhar de forma diferente e acreditar. Você tem que acreditar na pessoa, porque gente tem que acreditar em gente. Gente tem que cuidar de gente. Isso é o mais importante. Muito bem, que legal. Então agora, nesse momento, eu quero entregar para vocês uma lembrança dos nossos apoiadores, né? Que é a Cuida Você. Então, que lindo. Um mimo, né? Então, além do copo, que eles vão lembrar, tem também um mimo da Cuida Você para vocês. Com o mimo entregue, todo treinamento que eu acabo conduzindo, eu tenho uma pergunta que é: por que valeu a pena
ter vindo aqui. Só vamos tirar esse aqui. espera aí, pra cá. Isso, aí sim. Fiquei bonito agora, Jean. Sim, que o Jean começou o desespero no olhar, o desespero no olhar do Jean quando tem alguma coisa na frente da câmera é algo assim que a gente conhece bem o trabalho dele. É comovente, mas enfim. Vamos lá. Então, assim, nos meus treinamentos sempre faço uma pergunta que é por que valeu a pena ter vindo hoje. Só que aqui o contexto é um pouco diferente, eu mudei a pergunta. Então a pergunta finaleira é: o que mais pode ser dito para que este momento tenha valido a pena, Andréia? Que a gente deve acreditar sempre nas pessoas. Independente da sua história, da sua infância, eu sempre relato muito a questão da infância, porque eu acho que é um fator muito marcante, mas a gente tem que acreditar no potencial da pessoa. A gente tem que cuidar das pessoas, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, esse mundo corrido a gente esquece e a gente é muito individualista. Então, acredite nas pessoas, elas são capazes e elas superam qualquer coisa. Quando elas são bem orientadas, elas superam e são capazes de desafios muito maiores, que, às vezes, elas nem estão pensando naquele propósito e elas chegam num patamar que eu posso mais. E como é bonito querer mais e ser sempre mais e melhor dentro das tuas possibilidades. Sem querer, passar por cima de ninguém, sem querer tirar vantagem de ninguém. Ser o que tu é, a tua essência. E é o consultório ser, né? Ser o que tu é, ser pessoa. Né? Legal. Ter essa credibilidade de tu poder confiar no outro. Muito bem, muito bem. Enquanto a Andréia falava, veio no meu coração de falar isso e eu vou falar. Independente da fé de cada um, eu sou uma pessoa religiosa e eu acredito muito em Deus, em Jesus em particular, mas independente da fé de cada um, eu quero deixar aqui registrado um pedido aos pais, para que rezem por seus filhos, mas rezem da forma que eles acreditam que é a reza correta, a espiritualidade que eles estão sentindo no coração, porque nós somos seres espirituais. Vivendo uma experiência física. Vivendo uma experiência física. Obrigada por complementar. Então, rezem por seus filhos, porque sim, eles vão cuidar de nós. Logo, ali na frente, logo em breve. Então, é importantíssimo que eles estejam bem fortalecidos, principalmente espiritualmente. Então, eu deixo esse como tu falaste antes, não é questionamento, é provocação. Provocação, muito bem. Essa provocação para os pais, para que pensem a respeito disso. Muito bom, meninas, muito bom, Cris, muito bom, Andréia. Eu gostaria que talvez não necessariamente cuidando, mas talvez zelando, né? Nem que seja de longe, porque com certeza teremos saúde, não estaremos dando cambalhota até os 90 anos, né? Assim seja. Que assim seja. Mas caso não aconteça, que bom poder criar esse elo de amor e carinho que vocês preconizam. Muito bem. Mas com os devidos limites, que assim a gente ensina mais direitinho. Isso mesmo. Muito bem. Meninas, então, lamentavelmente passou voando. E para que a gente possa, então, encerrar as considerações finais. Então, agora, eu estou lá e cá. Então, vamos lá, vai lá, Cris. Suas considerações finais. Primeiro, eu agradeço, Evandro, a tua acolhida, a tua simpatia. Eu não te conhecia pessoalmente, né? E eu fiquei muito feliz, nós ficamos, pelo convite. E agradeço imensamente, desejo que tu tenha muita prosperidade na tua vida, porque tu transmite uma energia muito boa aqui para nós, está transmitindo essa energia. Então eu agradeço muito. E as minhas considerações finais é de que eu desejo realmente que o mundo seja melhor. E eu tenho essa esperança de que o mundo vai ser cada vez melhor. Então, eu só acredito nisso, que é através das nossas crianças e adolescentes. E nós temos que vê-los de uma maneira muito positiva, parando de falar mal da geração que está chegando. É o que a gente mais escuta, né? Eles estão sem vontade, mas quem é que está educando eles? Então, a minha consideração é essa. Quem são esses pais que estão educando essas crianças e esses adolescentes? A culpa não é deles. Nós precisamos realmente posicioná-los com limites claros e muito amor, sim, mas tem que direcioná-los. Então, os pais precisam aprender a gerir suas emoções, buscar essa ajuda para aprender a gerir emoções, para posteriormente educar seus filhos. Então, eu acredito nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. Mas eu deixo aqui, sim, esse desafio para os pais.
Essa é a minha consideração final, para que busquem essa ajuda sempre que necessário, para serem melhores. Muito bem, Cris. Muito obrigado. E obrigado pelas palavras. É difícil imagina, me deixar sem graça, mas eu fiquei. Merece. Muito obrigado. São palavras realmente merecidas, porque a gente se sentiu muito à vontade. Muito à vontade. Muito à vontade aqui contigo. Assim, Que claro, bom, nós que criamos bom. uma expectativa, né? Claro. E aí a conversa fluiu tão bem e tu se demonstra ser tão interessado, acho, em todas as áreas, né? E isso te faz um diferencial, né? Nos teus obrigado. podcasts, tu provavelmente aborde vários assuntos e isso é muito importante. A educação também às vezes a gente deixa um pouco de lado, né, a educação, mas ela é muito importante e os pais precisam de orientação. Foi o que a Cris comentou até agora. Eu acho que eles precisam desse auxílio, de saber que existem pessoas que podem ajudar, existem especialistas nessa área que podem auxiliá-lo da melhor forma. Ninguém vai mandar na família de ninguém, mas a gente pode sugerir para que as coisas funcionem de uma forma mais tranquila, acolhedora, amorosa, que eu acho que é o que falta, né? Eu também acredito plenamente nas novas gerações que estão por vir, no quanto elas nos ensinam, porque a gente aprende muito com elas também. Sim. E o quanto a gente também serve de exemplo. Então, que os pais também, né, voltem às suas convicções, ao tempo, a diminuir o tempo e ser um tempo presente com seus filhos e pelo mínimo que seja, mas que ele seja algo amoroso. Eu estar presente todo esse momento que eu estiver com a minha família e não pensar em outras coisas, nos compromissos que eu tenho. Eu acho que isso vai fortalecer muito todas as famílias de qualquer forma e as crianças vão estar cada vez mais fortes. A gente precisa de ser humano forte. Ser humano em todos forte. os sentidos. Muito bem. Obrigado da mesma forma pelas palavras. E assim, se de alguma forma, em algum momento, eu pensei, poxa, eu preciso trazer alguém que tem autoridade, que sabe o que vai falar sobre educação, porque a gente precisa dar uma olhada para isso também. Penso eu que acertamos muito mais do que em cheio. Porque, assim, tem pessoas que têm um currículo enorme e não conseguem transmitir porque a comunicação precisa ser desenvolvida. Literalmente não é o caso de vocês. Então, hoje eu saio com a convicção que, com certeza, quem assistir este episódio vai receber um tipo de contribuição tão ímpar, tão diferente, que se ele abrir o coração para escutar as palavras que vocês trouxeram, com certeza o efeito cascata que isso vai ter nessa família tende a impactar de uma forma que talvez a gente consiga curar uma dor que vem de lá de trás. Então, penso que ponto ganho. Então, meninas, muito obrigado por aceitarem o convite. Foi uma honra enorme recebê-las. Muito respeito a quem constrói uma jornada tão longínqua e recheada de tanta busca, de tanta evolução. Então, muito respeito e muita gratidão por vocês terem estado conosco. Muito obrigado. E agora, claro, também agradecer a todos que nos acompanharam ao longo dessa 1 hora e alguma coisa, né, Jean? 1 hora e alguma coisa. 1h20. 1h20, fomos longe. Então, agradecendo mais uma vez, pedindo like, pedindo comentários, compartilha, se inscreve no canal, que talvez quando você assistir esse episódio lá em 2027, 2028, já estejamos talvez com uns 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Por enquanto estamos nos 90, né? 80, 90, por aí. Ao dia a gente chega lá. Faça parte desse crescimento, você também. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos. Tchau!